1 Samuel capítulo 30, digam amém. Diz assim, olha: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando perseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e não viram as mulheres e seus filhos, que tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não aguentarem mais. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e certamente você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém, gente? Bem, meus amados, eu quero deixar uma palavra no teu coração essa noite com o tema: a promessa é maior do que a sua dor. A promessa é maior do que a sua dor. Prestemos atenção nesse texto, que esse texto fala da história de Davi. Saul estava atrás de Davi tentando tirar a sua vida. Porém, Davi ele toma uma decisão e depois de tantas coisas que aconteceram, ele procura o rei dos filisteus e ele pede abrigo. O lugar menos improvável que Davi iria era exatamente para o meio dos filisteus. Mas Davi ele procura os filisteus para se esconder. Ou seja, porque na terra dos filisteus, com certeza Saul não iria procurá-lo. E quando Saul soubesse que ele estava na terra dos filisteus, ia apaziguar um pouco aquela ira de Saul contra ele. Porém, o rei dos filisteus abre espaço para Davi e dá a cidade de Ziclag como uma terra para ele morar. Davi então vai morar nessa terra. E quando Davi está morando naquele lugar, surge uma guerra. E a guerra que surge é exatamente os filisteus contra Israel. Davi agora vai tomar uma decisão, e a decisão que ele toma é de lutar em favor da terra em que ele está morando, os filisteus. Para que você situe um pouquinho, os filisteus era exatamente a terra do gigante Golias, a qual ele havia matado alguns anos atrás. E quando os súditos, os comandantes, o pessoal da guarda, os conselheiros do rei dos filisteus descobre que Davi está querendo lutar a favor deles, eles acham aquilo muito estranho e eles então não deixam que Davi vá. Eles dizem para o rei dos filisteus: olha, é melhor que Davi não venha lutar essa guerra conosco, porque se nós estiver vencendo a batalha, com certeza ele vai voltar-se contra nós e ele vai lutar em favor dos filisteus, ou em favor dos israelitas. Então é melhor que Davi fique quieto nesse lugar. Porém, o rei acata essa decisão, não deixa Davi ir à guerra, não deixa Davi lutar contra Israel, e Davi então tem que voltar para Ziclag. Uma das coisas que eu aprendo é muito bom a gente saber o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Porque se Davi vai lutar contra os israelitas naquela guerra, foi exatamente naquela guerra que Saul e Jonathan morrem. Se Davi vai lutar, alguém poderia dizer: Davi lutou contra os israelitas junto com os filisteus porque ele queria tomar o lugar do rei Saul. E na realidade isso já estava programado por Deus. Deus então apenas segura Davi e diz: você não vai a essa guerra. E ele não foi para essa guerra. E no decorrer dessa volta para Ziclag, a cidade onde eles estavam morando, quando eles chegam, eles de longe avistam a cidade toda enfumaçada. Havia uma
uma fogueira, havia muros derrubados, havia a cidade quebrada, e quando eles chegam, a cidade está deserta, não há mortos, mas também não há ninguém, a cidade está completamente isolada, e Davi e seus homens, cerca de 600 homens esses dos soldados que ele adquire, quando ele estava lá na caverna de Adulão. Nessa caverna, quem vai estar com Davi são os amargurados, são os endividados, são os que estão cheios de problemas, são os que estão com os maiores problemas que você pensar. Foram esses homens que foram até a Davi naquela caverna, e eles então são os soldados de Davi. Davi os treina para essa peleja, mas quando ele chega nessa cidade, e não veem nenhuma das suas mulheres, não veem os seus filhos, eles não veem ninguém, esses homens se revoltam contra Davi, esses homens ficam furiosos. É natural, é muito natural, de que quando nós fazemos alguma coisa para alguém, e ajudamos, e acertamos, as coisas começam a se desenvolver, lá na frente, é natural, você não pode assustar com isso, é natural que lá na frente, essas mesmas pessoas virarão contra você. Isso faz parte da vida do ser humano. Não adianta a gente pensar que isso não aconteça, mas eu quero deixar essa palavra no teu coração. A promessa é maior do que a dor. Por que, pastor, a promessa é maior do que a dor? Porque as melhores joias, as joias mais lindas, não foram encontradas na areia da praia. Os metais mais preciosos não são encontrados no areial, são encontrados aonde está a rocha, aonde precisa cavar, aonde precisa estourar, aonde precisa ir mais fundo. E o que eu quero dizer com isso essa noite? Eu quero dizer que a tua vida, a promessa que Deus lhe fez, as promessas do Senhor na tua história, elas ainda hão de se cumprir. E ela é muito maior do que a dor que talvez você esteja vivendo hoje. Talvez a dor que você passa hoje não há de ser comparada com a promessa que Deus fez e Deus realizou para você. A dor tem o poder de paralisação, mas a promessa tem a condição de superar toda a paralisação da nossa vida. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Tem alguém que tem uma promessa de Deus aqui? Pode dizer um amém? A fé não anda, ou a fé não anula as adversidades. Hoje nós estamos num culto fé. A fé não anula as adversidades. Olha para o teu vizinho aí, diga para ele: a tua fé não anula os teus problemas continuam, mesmo você tendo fé, mesmo você tendo ousadia, mesmo você partindo para cima, os problemas continuam, e parece que eles vêm de gangue, porque é um atrás do outro. É verdade ou não é? É um atrás do outro, parece que vem de gangue, irmão, parece que estão revoltados com a gente, e eles vêm de uma vez. A fé não anula os seus problemas, mas te capacita para vencer e para conquistar. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que viveram dor, mas venceram. Eu vou repetir. A Bíblia está falando de vários homens e mulheres que viveram cheio de dor, mas venceram. E eu quero lembrar de um, e a Bíblia diz que em Lucas capítulo 1, versículo 80, a palavra diz assim, ó: um menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar em Israel. Esse texto fala de um rapaz chamado João Batista, para os íntimos, o JB. E o João Batista é um cara assim muito rude, muito cheio de coisa, um cara que comia gafanhoto, bebia mel, um cara que vestia com peles de cordeiro, um camarada assim todo esquisito. Meu irmão, eu aprendo algo: Deus está disposto a usar os esquisitos. Ele viveu o tempo dele lá no deserto, e lá no deserto foi o lugar de treinamento de João Batista. Lá no deserto foi o lugar em que ele foi treinado. Lá no deserto foi o lugar em que ele foi capacitado. Quando você passar pelo deserto da vida, saiba que esse lugar é o lugar que vai treinar você para conquistas maiores. Esse lugar vai enlarguecer você. Esse lugar vai robustecer você. Esse lugar vai encher você de fé. Esse lugar vai encher você de ousadia. Então, por que a tua promessa é maior do que a dor?
a gente não desiste, porque a promessa é muito maior e ela está válida nos nossos dias atuais. A promessa que Deus fez, ela continua valendo para mim, ela continua valendo para você, porque a palavra diz que Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A promessa de Deus ainda está valendo para a tua vida. Não linke as promessas com circunstâncias, porque se você olhar circunstâncias, você desiste da promessa. Por quê? Porque Abraão se olha para as circunstâncias 25 anos depois da promessa feita, que ele foi ter o seu filho nos braços. 16 anos depois, Deus chega para ele e diz: eu quero que você sacrifique o teu filho, que você me entregue ele. Se ele fosse olhar para a circunstância, ele nunca diria: eu sou pai de uma grande multidão, como a palavra de Deus registra que ele é. Mas se ele olha para as circunstâncias, ele tinha paralisado, mas Abraão fortaleceu a sua vida, dando glória a Deus, exaltando o Senhor, bendizendo a ele. E por isso essa noite eu quero desafiar você a sair com seu coração daqui cheio de fé, porque quem fez a promessa na tua vida é fiel para cumprir, e Ele cumprirá cada palavra que Ele disse a seu respeito. A pergunta então é: como lidar com essa dor? Davi sendo caçado por Saul, ele faz tudo isso. O capítulo 30 de 1 Samuel que lemos nos conta essa história. O que nós precisamos entender é que existem momentos que as forças se vão. Existem momentos que a gente pensa que está tudo acabado. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Existem momentos que a gente pensa: meu Deus, o que está acontecendo? Deus, por que tanta coisa? Além disso, desse roubo, dessa levada das mulheres, houve a revolta das pessoas, houve os problemas, houve a crise. Davi agora tem que administrar tudo isso, e Davi precisa aprender a lidar com a dor, focando na visão da promessa. E se nós temos que olhar para a promessa, porque ela é maior do que a dor, porque ela é maior do que o sofrimento que estamos vivendo, porque ela é maior do que a crise que estamos passando, de que forma então a gente vai olhar para ela? Em primeiro lugar, aprenda a lidar com a dor. Você precisa aprender a lidar com ela. Jesus disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Você não está imune de viver ou de passar por isso. Então não finja que não está doendo. Você já viu que tem gente que finge que está doendo? Como é que está, irmão? Uma dor mais forte. Com Jesus no barco tudo vai muito bem, maravilha, mas por dentro está arrebentado. Não finja com a dor. Ela existe, ela existe. Você precisa sim chegar aos pés do Senhor e rasgar o seu coração e dizer: Senhor, está doendo. Senhor, até quando? Como o Abacuque responde, fala e pergunta: até quando, Senhor? O que está acontecendo comigo? Deus, o que eu posso fazer para solucionar essa dor, para solucionar essa crise? Eu não posso maquiar a dor, porque essa questão de maquiar não vai anular essa dor. Essa dor vai continuar, vai estar doendo. É preciso desenvolver habilidades para superá-la. Não tem como viver aqui nessa terra sem ser machucado, sem ter dor, porque a palavra já determinou e já disse isso: no mundo tereis. Não tem como, nós não vamos viver sem essa dor. Por mais que nós não compreendemos, por mais que nós não entendemos, nós vamos chorar. Por mais que a gente pense o contrário, as coisas vão acontecer. Precisamos então ter forças para poder vencer essas adversidades que surgem.
Jesus é levado em Mateus capítulo 4 para o deserto, e lá no deserto ele é tentado. E a Bíblia diz que quando ele está sendo tentado, a palavra do Senhor diz que Satanás chega e começa a apertá-lo e dizer: olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A fome de Jesus estava grande ou não estava? Ele já estava com 40 dias que estava sem comer. Ele não disse que não teria fome, ele não disse que não estava com fome, mas ele aprendeu a superar, ele aprendeu a lidar com essa dor, ele aprendeu a lidar com isso. Ele olha para Satanás e ele diz: para trás de mim, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele aprende a lidar com isso. Negar a fome é maquiar a necessidade. Ele não negou a fome, mas ele se posicionou. Algumas vezes buscamos mecanismo para maquiar a dor, e muitos buscam esse mecanismo para maquiar o sofrimento. Bebida, parte para o alcoolismo, parte para o cigarro, parte para dentro de um quarto escuro. Depressão bate, finge que não há dor, finge que não há nada. Mas um grande filósofo brasileiro chamado Tiririca, ele diz assim: todas as vezes que eu fugi de mim mesmo não deu certo, porque onde eu ia, lá estava eu. Olha que filosofia bacana. Onde eu ia, lá estava eu. Não tem jeito de fugir da gente mesmo, gente. Onde a gente vai encontrar a nossa dor. A dor não pode ser aumentada. A dor não pode ser crescida. A primeira chicotada, ela faz um vínculo. A segunda chicotada faz um corte. A terceira chicotada forma uma ferida. Mas vai haver um momento que vai criar uma casca. E essa casca vai ser mais grossa do que a pele que existia lá. E nós precisamos aprender algo. Nós precisamos aprender que essa dor, essa chicotada, esse corte, essa ferida tem que nos ensinar alguma coisa. Por isso a promessa é maior do que a dor. O que Paulo sofreu, ele toma 2 quarentenas de açoites. Ou seja, ele toma uma sequência de 39 chicotadas, com um chicote, um chicote chamado de azorrá, que tinha pelo menos seis pontas. Esse chicote, que cada ponta tinha pedaços de ossos, que quando batia na sua pele, que voltava, imagina o estrago que ficava. E os romanos usavam uma tática, porque se eles dessem uma quarentena, que são 40 açoites, eles não podiam dar ou bater mais. Mas aquele dia, Paulo recebe uma sentença de 2 quarentenas, ou seja, ele toma 39 chibatadas, 1, 2, 39, parou. Foi a primeira série. Aí vem a segunda série de mais 39 chibatadas. Ainda amarra-os, coloca no tronco, amarra as mãos, amarra os pés, joga na prisão. Atos capítulo de número 16. E quando eles estão lá naquela prisão, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles vão lembrar da promessa. A promessa é maior do que a dor. E quando eles começam a lembrar da promessa, eles começam a cantar, a adorar o Senhor, a celebrar a Deus. E o que acontece? A Bíblia diz que o terremoto vem, balança o lugar, sacode aquele lugar, e eles são libertos. A segunda coisa que eu quero deixar para você hoje: a primeira, aprenda a lidar com a dor. A segunda, aprenda a lidar com pessoas. Olha para o seu irmão, fale com ele assim: aprenda a lidar comigo, meu irmão. Olha aí, 1 Samuel capítulo 30, versículo 5, abre aí. Olha o que diz, versículo 5 diz assim: as 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal.
Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Segunda coisa, a gente precisa aprender a lidar com pessoas. A dor de Davi era a mesma de que qualquer outra pessoa. Qual era a dor? Levou os filhos, levou as esposas, levou os bens. Porém, o povo achou-se no direito de apedrejá-lo. O que mais vai te ferir são pessoas. Jesus disse assim: os teus inimigos são os da sua própria casa. É os que estão do lado, é os que estão juntos, é os que estão dando tapinha nas suas costas, é os que estão dizendo que te ama, que mais lá na frente vai ferir você. Isso faz parte da vida, irmão. Isso faz parte da rotina. Essa é a maior dor que podemos sentir. Além da dor da perda, teve que aprender a lidar com pessoas. Uma das coisas que eu tenho aprendido é isso, é lidar com essas questões. Porque são as pessoas que te dão tapinha nas costas, que dizem: eu te amo, estamos juntos, o Senhor é bênção, o Senhor é bênção demais na minha vida. Lá na frente, eles não querem ver você nem pintado de ouro. O grande segredo é saber lidar com pessoas. Então, ser o pastor é ter a responsabilidade de lidar com a sua própria dor, mas também de lidar com a dor do povo, porque a dor do povo, e muitas das vezes, vem sobre a gente. A crise de alguém recai sobre a gente. A dificuldade de alguém recai sobre a gente. Isso não é de hoje. Davi teve que viver isso. Olha o versículo 6, abre comigo. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, ele diz assim, olha o que diz a palavra. Davi ficou profundamente angustiado. Davi estava angustiado, os homens também estavam angustiados, eles tinham voltado para Ziclag. Porém, olha o texto diz: Davi ficou angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Agora preste atenção, eu já falei e repito, quem eram esses homens que estão falando em apedrejar Davi? Eram os mesmos que algum tempos atrás, irmão Joaquim, estava dando tapinha nas costas dizendo: estou endividado, me ajuda pelo amor de Deus. E Davi ajudou. Eu estou com tanto problema, eu estou com tanta coisa, eu não sei nem por onde eu começar. Davi abraçou todos esses homens, cerca de 600 homens, os piores da sociedade. E é assim com a nossa vida, irmão. Quantas pessoas nós abraçamos, ajudamos, e no final da história somos traídos, somos perdidos. Mas também existe o detalhe: precisamos reanimar a nossa força no Senhor, porque a promessa é maior do que a dor. A dor pode estar batendo hoje, mas a promessa que Deus fez vai durar eternamente. Encontre ânimo no Senhor. Talvez você está sendo perseguido, talvez você está sendo maltratado, massacrado, talvez há uma crise sobre você, talvez há um problema sobre você, mas Deus essa noite te trouxe aqui e está te dizendo: a sua dor não é maior do que a promessa. Nós temos que buscar a Deus, buscar as direções para poder caminhar e avançar. A promessa de Deus é muito maior do que esse sofrimento que nós enfrentamos. O sofrimento que enfrentamos hoje não há de se comparar com aquilo que Deus tem reservado para nós. Escute, em terceiro lugar, eu preciso aprender a lidar com o que parece perdido. Olha para o teu vizinho aí, diga para ele: está parecendo perdido, irmão? Aprenda a lidar com isso. Está parecendo perdido? Aprenda a lidar com isso. Eu preciso aprender com o que parece perdido. Veja o versículo 11, 1 Samuel, capítulo 11, 11 ao 14, diz assim, olha: encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo, figos prensados e 2 bolos de uvas e passas. Ele comeu e recobrou as suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber.
Davi lhe perguntou: quem é você e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou e quando fiquei doente há 3 dias, nós atacamos Neguebe, que dos queretitas, o território que pertence a Judá, e a Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás e não me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até ele. Veja o texto. Quando Davi está descendo, ele encontra com esse jovem. Esse jovem egípcio estava perdido, estava irremediavelmente condenado à morte, porque ele estava doente, e ele estava lá no campo. O que Davi estava indo fazer era resgatar o que era seu. E quando ele desce para resgatar o que era seu, ele encontra esse moço que está perdido. A questão não era para parar para olhar para esse moço, porque ele tinha 400 soldados, porque 200 tinham chorado tanto, tinha estremecido tanto, ficaram com tanto medo, com tanta situação, que não foi para essa peleja. E ele desce com 400 homens, e quando ele chega, ele encontra esse jovem, ele pega esse jovem, e ele vai tratar desse jovem. Aprenda a lidar com o que às vezes já está perdido. Tem coisas na nossa vida que está perdido. Esse jovem estava perdido, ia morrer porque estava doente, mas a Bíblia diz que Davi cuidou dele. Se você aprender com o que você pensa que está perdido, não tem mais solução, e você cuidar, e você trazer para perto, e você cuidar, você dar comida, e você passar óleo, e você passar azeite, e você curar a ferida, você vai ter a certeza de que o que parece perdido vai ser a solução para a tua vida. O que parece que está acabado vai ser a solução do problema, da dor, da crise. Porque quando esse moço recobra a sua força, Davi pergunta para ele: quem é você? Ele disse: eu sou egípcio. O meu senhor me abandonou. E Davi não perguntou de onde ele estava vindo, de onde ele veio. E ele começa a contar. E ele diz: e nós invadimos tal cidade, fizemos isso, fizemos aquilo. E passamos em Ziclag, a cidade que era de Davi. Que ele estava atrás dos homens que tinham feito isso com a sua família. E esse jovem diz: e passamos em Ziclag. E quando viemos para cá, eu fiquei doente há 3 dias. E o meu senhor me abandonou aqui para me morrer. Davi cuidou desse homem. Davi disse assim: me leva até o seu senhor. Ele disse assim: jura-me que você não vai me matar. Ele disse: não vou te matar, e também não vai me entregar o meu senhor. Eu quero ficar livre, porque se ele não cuidou de mim quando eu estava doente, depois que eu estou são, também não quero ficar com ele. Davi disse: não, eu vou fazer. Ei, preste atenção. Às vezes você vai precisar socorrer quem te causou alguma dor. Sua resposta está à beira do caminho, quase morta. Saiba socorrer, mesmo que você esteja sofrendo por causa das perdas. Em 4º lugar, aprenda a lidar com o provedor. Você precisa aprender a lidar com o provedor. Aprenda a lidar com Deus, irmão. Você sabia que tem gente que não compreende Deus? Você sabia que tem gente que não entende Deus? Você sabe que tem gente que nem aceita Deus? Aprenda a lidar com Deus. Não tem como esconder dele. Não tem como fugir dele. Querendo ou não, você vai ter que sentar com ele para falar de sua dor. Essa noite é para você sair daqui pensativo. Onde está doendo, irmão? As respostas de Deus normalmente não vêm em sentenças longas. As respostas de Deus vêm em sentenças curtas. Deus não fica falando toda hora a mesma coisa. Isso nós falamos no domingo. Deus não vai falar com você toda hora o que Ele já tem falado, ou o que Ele já falou. Ele não vai ficar repetindo para você, mas gaste tempo com Ele. Busque a Deus, busque as respostas. Entenda que Deus está querendo fazer alguma coisa nesse processo.
E é no processo da dor que nasce o filho. É no processo da dor que a mãe tem o filho nos braços. E quando ela tem o filho nos braços, ela esquece da dor, porque o filho agora está nos braços. A dor acaba. A dificuldade acaba. Quando nós alcançamos a promessa de Deus na nossa vida, nós aprendemos que o Senhor, Ele está cuidando de nós, e Ele com amor eterno está nos remindo, está nos trazendo para perto, está dizendo: olha, eu te amo. Não é que eu sou mau, não é que eu sou ruim, mas é que tudo isso você tem que aprender a lidar. Em penúltimo lugar, aprenda a lidar com a própria promessa. Porque tem gente que não sabe lidar com a promessa que Deus fez a ele. Aprenda a lidar com a própria promessa. Aprenda a lidar com essa promessa. No versículo 8, Deus diz para Davi: vai, guerreia, que você vai conquistar e trazer de volta famílias. Mas essa promessa só cumpre no versículo 19. Só que você precisa entender algo. Você hoje, lendo, a gente já sabe a história. Mas Davi aquele dia não sabia a história. Ele recebe a palavra no versículo 8. Vai, peleja, porque você vai conquistar. Você vai trazer de volta tudo que é seu. A promessa foi feita. E ele sai. Quando ele sai, há uma guerra entre a promessa e o cumprimento dela. Às vezes é assim com a gente. Há uma promessa, mas há uma guerra entre a promessa e o cumprimento dessa palavra. Entre a promessa e o cumprimento dela existem batalhas. Até que se cumpra a promessa, tem uma peleja, tem uma batalha. Quando a batalha vem, quantas batalhas vêm nesse período de cumprimento dessa promessa? Tantas coisas acontecem, existem muitos que te julgam. Onde está o seu Deus? Cadê a promessa que Deus te fez? Cadê a promessa que o Senhor falou a você? Mas isso também está relacionado na palavra. Entre a promessa e esse cumprimento vai ter isso. Mas escute bem: Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Havendo Ele falado, não há de cumprir, e havendo Ele dito, não haverá de trazer a promessa à realidade. Deus vai trazer o detalhe que temos que ter a visão do versículo 19 do cumprimento da promessa, mas a gente só tem escrito para a nossa vida o 8. Vai, porque você vai vencer. O versículo 8 de 1 Samuel 30 diz que ele consultou a Deus e Deus disse: vai, Davi, que você vence. Mas ele só conquista no 19. Entre o 8 e o 19 existe um processo, existe um espaço de tempo. Ei, meu irmão, é isso que eu quero deixar para o teu coração essa noite. Entre o 8 e o 19, não desista. Mesmo que tenha peleja, mesmo que tenha batalha, Deus está olhando para você e dizendo: mas eu já sei o que está escrito no 19. A minha promessa vai cumprir no 19. Você está no 11, avança para o 12. Você está no 13, avança para o 14. Você está no 18, avança para o 19. Porque é nele que vai se cumprir a promessa. Deus conhece lá na frente. Nós conhecemos só o que foi falado agora. Nós conhecemos só o que foi determinado agora. Ei, irmão, Deus está dizendo para você essa noite: eu vou cumprir a minha promessa na tua vida. A promessa é maior do que a dor, filho. Vale a pena avançar. Versículo 8 é: vai cumprir, vai conquistar, vai lá e guerreia. Versículo 19 diz: não lhe faltou coisa alguma. Olha o que Deus já estava vendo lá na frente. Ele está dizendo no versículo 8 para Davi: vai, Davi, porque você vai vencer. Agora o 19 não estava escrito, ele vai escrever depois. E no 19 está dizendo: e não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada lhe faltou. Tudo que havia tomado ele trouxe de volta para a sua terra.
Tudo que eles levaram, Davi trouxe de volta. Quantos aqui querem viver e saber que a promessa de Deus vai cumprir na tua vida? Faz assim com a sua mão, diga um amém. Mas entre o cumprimento dessa promessa, existem batalhas. Mas Deus sabe o que Ele está dizendo para você hoje. Talvez você está recebendo a palavra do versículo 8. Vai, porque você vai vencer. E Ele está olhando e dizendo: mas o 9, o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tem batalhas. Mas só que Ele não pode dizer para você que tem batalhas. Porque se Ele diz para você que tem batalhas, você não vai avançar. Se Ele falar com você, vai ter uma guerrinha, você vai dizer: não, eu vou ficar quieto aqui mesmo. Se Jesus fala com os discípulos: entra no barco, atravessa por outro lado, mas no meio do caminho vai ter uma tempestade, eu duvido quem ia. Eu duvido quem iria dizer: não, estou indo assim mesmo, tem batalha? Não tem, mas eu vou. Entre chegar do outro lado, o cumprimento da promessa, pode haver uma tempestade, mas aquele que fez a palavra, ele já está visualizando o versículo 19, dizendo: nenhuma coisa vai te faltar, nenhuma situação vai acontecer, você vai ser vitorioso, você vai vencer, a promessa que eu tenho é maior do que a sua dor, suporta tudo isso, porque lá na frente você alcança a sua conquista. E em último lugar, quando a promessa se cumprir na sua vida, quando ela estiver nas suas mãos, aprenda a lidar com os que ficaram. Olha para o teu vizinho e fala assim: aprenda a lidar com os que ficaram. Fala com ele: nem todo mundo guerreia a guerra junto com você. 200 homens não foram para a guerra, 400 homens vão, vence a guerra. E eles olham para Davi e dizem assim: Davi, a gente vai voltar e a gente não vai entregar para eles as esposas, os filhos dos 200, né? Nós estamos levando as esposas, levando os filhos, mas os despojos, aquilo que nós estamos levando, a nossa conquista, nós não vamos dar para eles, porque eles não guerrearam. Olha o que Davi disse, abra comigo aí, 1 Samuel capítulo 30, versículo 23, diz assim, olha o que diz: Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte que ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão iguais. Ei, nem todo mundo que vai para a guerra não está guerreando. Nem todo mundo que vai para a peleja não significa que ele não está guerreando. O texto diz que Davi olhou para eles e disse assim: não, meus irmãos, não serão assim. A parte de quem ficou com a bagagem. Imagina se aqueles 400 soldados têm que colocar a bagagem nos ombros e ir lutar e trazer as esposas e trazer os despojos. Além deles ter que lutar, eles tinham que vigiar o que era deles. Mas aqueles 200 homens disseram assim: pode ir, nós não temos força para guerrear, nós estamos fracos, nós não estamos conseguindo, nós não estamos... não, pode ir, agora a gente fica cuidando da bagagem. Você tem conquistado porque alguém está cuidando da sua bagagem. Aprenda a lidar com os que ficaram. Alguém tem que levar os fardos. Se nós estamos conquistando hoje, é porque alguém carregou fardo maior. Se hoje a gente tem a liberdade de abrir essas portas e cultuar a Deus, é porque alguém já pagou um preço lá atrás. Não vão à guerra como você foi, ou como você está. Não estão guerreando como você está guerreando, mas está guardando o fardo. Se estivesse com a bagagem na mão, a gente não venceria. Quantas bagagens nossas estão nos joelhos de muitas mulheres que estão com os joelhos dobrados, orando, e nós estamos conquistando.
quantas bagagens nossas estão nas mãos de homens que estão orando a nosso favor e nós nem sabemos. Quantas e quantas coisas. Esses dias eu fui a Betim. Quando eu cheguei em Betim, uma senhora me viu na rotatória, e ela parou e veio até mim e disse: pastor Anderson, quanto tempo? Dei um abraço nela, nem recordava quem era. Se você perguntar quem é, não sei. Ela me deu um abraço e um beijo e disse assim: saiba de algo, eu não me canso de orar pelo Senhor todos os dias. É por causa de pessoas assim, que estão carregando a nossa bagagem, que a gente está rompendo. Aprenda a lidar com os que ficam. Tem gente que precisa ficar para cuidar da bagagem. Tem gente que tem que ir para a guerra, mas tem uns que tem que ficar para cuidar. Então, honre quem guardou. A promessa de Deus é para você, a promessa de Deus é para todos. Existem pessoas anônimas que não vão à guerra, mas carregam muito mais fardos do que muitos que estão na peleja. O que eu quero encerrar essa noite dizendo para você é: a promessa que Deus fez na sua vida, ela é maior do que a dor e o sofrimento que você está vivendo. A promessa que Deus realizou para você, ela é maior do que o que você tem vivido. Deus essa noite está chamando a minha atenção e a sua atenção, e dizendo para nós: eu quero que você avance, eu quero que você caminhe, eu quero que você conquiste. Nunca desista daquilo que Deus prometeu a você, mas nunca despreze aquilo que está em sua volta. Que Deus possa honrar a sua vida, que Deus possa abençoar você todos os dias, que a promessa dele se cumpra na sua caminhada, que ele sabe todas as coisas, que ele conhece você, e ele é o Deus que tem sustentado a tua vida todos os dias, mesmo diante da dor, mesmo diante das perdas, mesmo diante da crise. Deus está dizendo: há uma promessa que eu tenho feito a você, e essa promessa, ela está sendo feita, e ele já sabe o final dessa promessa. O detalhe é que você também sabe o final dessa promessa. O detalhe é que muitas das vezes nós, eu e você, não queremos caminhar essa caminhada entre a promessa e o cumprimento dela. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, que Deus possa honrar você todos os dias. Saiba de algo: tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fique em pé no seu lugar.